Ok, pessoal. Pessoal, só quero retomar com vocês um raciocínio anterior. Eu falava para vocês das amostras que o medidor de energia faz a cada ciclo de senoide, né? E eu acabei escrevendo aqui atrás da minha gravação da minha imagem aqui. Eu coloco sempre essa gravação, essa tela minha, eu gesticulando e falando com vocês, porque é um recurso pedagógico interessante, faz parte de uma didática, de um contexto, porque cria uma ligação entre professor e aluno e facilita para vocês. Vocês estão vendo eu falar, não é um PowerPoint falando com uma voz lá no fundo, é um professor. Você tem um professor, uma sala de aula, é virtual, mas é uma sala de aula. É uma pessoa, há uma ligação, certo? Bom, voltando, eu dizia o seguinte, que dentro de um ciclo de senoide, certo? Nós vamos estudar isso em seguida. O nosso sistema trifásico alternado ele é senoidal, né? Nosso sistema de potência ele é senoidal, né? Nós vamos ver isso por quê. Então, no Brasil, a frequência adotada é 60 Hz. Nossa frequência aqui no Brasil é 60 Hz, tá? 60 Hz significa 60 ciclos de senoide por segundo. Por segundo. Quer dizer que a cada segundo, a cada tempo de 1 segundo, eu tenho 60 vezes esse ciclo aqui. Certo? A cada segundo eu tenho este ciclo completo aqui, esta função senoidal, ela sai do zero, vai ao máximo, volta para o zero, volta para o máximo negativo e volta para o zero 60 vezes. 60 vezes. Então, neste intervalo de tempo, né? Neste intervalo de tempo, eu vou ter um valor em segundos aqui, ó. Um valor em segundos. Que corresponde a quantos segundos? Cada ciclo, né? Cada ciclo. Então, se em 1 segundo eu realizo 60 ciclos, um ciclo leva o tempo de x segundos. Essa é a minha pergunta, certo? Então aqui é uma proporção direta, regra de 3, simples, né? O produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então, x vezes 60 é igual a 1 vezes 1. X vezes 60 é igual a 1. X é igual a 1 sobre 60, que é igual, né, aquela continha que eu fiz lá antes, que estava atrás da foto, atrás da imagem, 1 sobre 60. A minha calculadora deu em notação científica, ela deu assim, 1,667 vezes 10 na menos 2 segundos. Certo? Se nós arrumarmos isso aqui, seria o equivalente em segundos, né? 0,01667 segundos, tá? 0,01667 segundos. Ou, né, 16,67 milissegundos, tá bom? Certo? Então essa pequena finalização aí, bem? Ok, vamos avançando. Eu vou continuar aqui com a mesa, eu só vou preparar aqui o ambiente para nós, tá? Então eu quero fazer o seguinte raciocínio com vocês, tá?
Então, olha só. Ao longo do mês, né? Vamos adotar aqui uma carga fictícia. Que ao longo do mês, eu vou colocar aqui potência em quilowatt. E aqui eu vou colocar o tempo em horas. Tá? Então vamos admitir o seguinte, ó. Eu tenho aqui uma potência e ela sai de 10. Aqui ela vai a 20 e aqui ela vai a 30 do quilowatt. E o meu intervalo de tempo, ele é horário, eu vou abrir ele aqui em intervalos de 15 minutos, certo? Então eu vou adotar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 intervalos de 15 minutos, certo? Lembrando, né, a vocês que um mês de consumo cheio, ele tem 30 dias, né? Portanto, 720 horas. E isso me representa 2.880 intervalos de consumo, intervalos de demanda de 15 minutos, tá? Então, desses 2.880 intervalos, eu fui lá e separei agora apenas 6. Ó. Intervalo 1, intervalo 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Bom, e aí aconteceu o seguinte, ó. Eu fui lá no início do mês e liguei a minha carga. E coloquei 10 kW de potência. Consumi 10 kW de potência lá da minha rede, do meu sistema. 10. Depois eu fui ligando mais cargas e no final do segundo intervalo eu fui a 20. Depois eu estabilizei, fiquei com aquela potência e no final do quarto intervalo eu fui lá e liguei mais uma carga e a minha potência foi a 30. Depois eu mantive e no final do sexto intervalo, no último, eu caí e desliguei. Como que eu calculo agora, né? Quem vai ser a minha demanda? Né? E por que vai ser aquela minha demanda? Então esse é o conceito de demanda, certo? Então, aqui eu tenho uma área, eu vou separando esse meu gráfico em blocos, né? Então, nesse meu primeiro intervalo aqui, eu tenho 10, né, vezes, olha só, aqui eu tenho 10, né, potência vezes tempo, 10 vezes tempo em horas, 0,25. Aqui, vou fazer mais para cá.
Vou fazer mais para cá. Então aqui, neste primeiro intervalo aqui, ó, eu tenho 10 de potência vezes 0,25 horas. Potência vezes tempo. Potência em quilowatt, tempo em horas, né? Quilowatt, tempo em horas, certo? Aqui eu tenho 10. Aqui eu tenho 10 vezes 0,25 mais esse pedacinho aqui, ó, que é também 10, né? Daqui até aqui eu tenho 10, né? 10 vezes 0,25 sobre 2, né? Ó, 10 vezes 0,25, 15 minutos, né? Toda essa áreazinha aqui, e depois mais 10, porque daqui até aqui, agora essa outra área, 10, vezes o tempo é o mesmo, só que agora é sobre 2, porque agora é um triângulo retângulo. Triângulo retângulo, né? Ok. A próxima área, o próximo intervalo de demanda é esse aqui, ó. É esse aqui, ó. Agora é 20 vezes 0,25, certo? Esse aqui é 20 vezes 0,25 mais 10 vezes 0,25 sobre 2. Ó. Este aqui, ó, é 20 vezes 0,25 mais, né, ó, 20 vezes o tempo mais 10, porque do 20 ao 30 vai 10, vezes 0,25 sobre 2. Então, 10 vezes 0,25 sobre 2. Então, eu tenho duas áreas. A primeira área é essa aqui, e a segunda área é essa aqui, certo? Essa é a segunda área. Essa é a segunda área. E essa é a primeira área. Aqui, no quinto intervalo de consumo, 30, né? 30 vezes 0,25. Tem um triângulo retângulo inteiro. Ó. O tempo é 1/4 de hora, 0,25 horas, 15 minutos. E a potência aqui é 30. 30. Certo? Deu toda essa área aqui. Ó. Toda essa área aqui. Este aqui, ó. Este próximo aqui, ó. Este último aqui, ó. Este aqui, ó. Ó, toda essa área aqui, ó, é igual a esse aqui, ó. Ó, é o mesmo, ó. Eles têm o mesmo formato, só que um está espelhado para o outro, ó. Então, esse aqui também, ó. Vamos lá. Então, aqui é 20, ó, potência, ó, 20 vezes o tempo, 0,25, mais, ó, 10, né? Ó, do 20 até o 30 são 10, vezes a base sobre 2. Ó. Ó, seria um retângulo inteiro, mas não tem, né? Então, mais 10 vezes 0,25 sobre 2. Certo? Ok? Então, olhando para o desenho, nós já conseguimos perceber que a maior demanda de potência
será este retângulo maior aqui, ó. Por quê? Porque é a maior área verificada aqui, ó, no meu gráfico de consumo. Então, esta será a minha demanda de potência. Lá na fatura de energia vai aparecer uma demanda D, que é equivalente a esta área do gráfico aqui, ó. Ou seja, a minha demanda D, né, é a energia consumida naquele intervalo de consumo, daqui até aqui, ou seja, 0,25 horas, né? 0,25 horas, certo? Potência 30 kW. Ó, vem lá do 30 kW. Tá? Então, demanda é energia sobre o tempo. Qual é a energia? Vamos fazer a conta. A energia é base vezes altura. 30 vezes 0,25. A altura é 30 e a base é 0,25. Vamos fazer a conta. 30 vezes 0,25. Isso aqui dá 7,5. 7,5. Certo? 7,5. Sobre o tempo. Qual é o tempo? 1/4 de hora, ou 0,25. Que é igual a 30. O quê? Quilowatt. Mas como 30? Deu a mesma potência? Deu igualzinho a potência que está no gráfico? Claro que deu. Ela é constante, ó. Olha aqui, ó, olha para o gráfico. Ela é constante, ó. Ela não sofreu alteração. Justamente o que eu quero mostrar para vocês é que é a área do gráfico, ó, é a área do gráfico que está me dando qual é a demanda que vai ser faturada. Esse é o fundamento. Essa área do gráfico aqui, deixa eu sair daqui. WX, Ctrl X. Deu. Agora deu mais espaço. Esse gráfico aqui, ó, ele podia ter assumido, o que eu quero frisar com vocês justamente é que esse gráfico podia ter assumido esse formato aqui, ó, ao longo do tempo. Quilowatt e tempo. O medidor de demanda vai lá, ao longo desses 2.880 intervalos, ele vai lá no medidor, ele vai lá na memória de massa, que é o que nós chamamos, né? E ele olha qual é o maior intervalo, né? Ele vai lá no ciclo de senoide e faz todas aquelas amostragens e vai construindo esses gráficos. A cada 15 minutos ele constrói um gráfico, um bloco de energia. No final do mês, ele foi lá e constatou que o maior bloco de energia, ou o gráfico que tem a maior área, o intervalo de consumo que tem a maior área, vamos supor, pode ser o intervalo número lá no meio do mês, o intervalo número 1440, né? Foi lá no dia 15 ao meio-dia. Foi lá no dia 15 ao meio-dia, supondo que isso aqui seja o dia 1 e isso aqui seja o dia 30. Estou dando um exemplo. Ó, o meu maior bloco de energia foi nesse dia aqui, ó. Ele vai lá e faz a continha. Bom, mas agora não tenho potência constante. Puxa vida, como é que eu vou fazer essa conta agora? A potência em quilowatt, ela chegou nessa crista aqui, sei lá, 100 kW.
Por isso que ele faz uma amostragem. A cada ciclo de senoide, ele vai lá e faz várias amostras. Várias amostras. Para quê? Para poder construir toda essa curva aqui. Ele vai, constrói essa curva e calcula a área, integraliza, por isso que ele usa esse termo, a legislação, integraliza dentro desse tempo aqui de 15 minutos. Esse é o conceito. Isso é demanda. Isso é demanda. Então, potência. Potência é o que você instalou, é o que você está solicitando à rede. 75 CV é potência. Demanda é um bloco de energia de 15 minutos que vai ser faturado lá na sua conta de energia. Isso é demanda. Tá? Eu precisava frisar isso com vocês. Ok? Eu precisava frisar isso com vocês, né? Para que nós tivéssemos aí um melhor entendimento, desse conceito, tá? Eu espero que vocês tenham entendido, né? Eu espero que vocês tenham entendido. Eu acho que ficou claro. Eu acredito que tenha ficado claro. Eu acho que não ficou dúvida, né? E, sinceramente, eu acredito que mais do que claro, né? Eu acho que vocês têm condições agora de fazer até alguns exercícios e praticar isso aí, ok? E nós vamos encerrar então essa aula, vai ser a nossa segunda aula, e eu vou pedir exercícios hoje em função disso aí, tá certo? Até mais.